Estava parada no meio da floricultura, com peonias brancas espalhadas pela bancada de trabalho. Essas flores eram para a cerimônia dela. Eu paguei cada uma delas. A voz de Lauren estava calma no telefone, sem nenhum tremor, sem nenhum pedido de desculpas. Mãe, seria melhor você não vir ao casamento. Olhei para a fatura na mão, meu número de cartão de crédito no final, e percebi algo que doeu mais do que as próprias palavras. Minha própria filha me apagou do dia que eu ajudei a construir por anos. Lauren cresceu nessa floricultura. Com 5 anos, sentava numa caixinha de leite e me passava fitas enquanto eu amarrava os buquês. Com 8, já sabia o nome de cada flor. Com 10, ajudava a montar arranjos e as clientes a adoravam. Uma tarde, ela devia ter uns 12 anos, estava parada diante de um maço de peonias rosa que Thomas estava descarregando. As pétalas eram tão cheias que pareciam nuvens. Ela me olhou e disse algo que nunca esqueci. Mãe, quando eu me casar um dia, quero que você faça todas as flores. Eu prometi. Thomas morreu 8 anos atrás. Ataque cardíaco, uma terça de manhã, enquanto descarregava caixas atrás da loja. Num momento estava lá, no seguinte não estava mais. Pensei em vender a floricultura. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava de Lauren e daquela menina perto do balde de peonias. Então fiquei. Trabalhei turnos de 12 horas. Peguei mais pedidos do que devia. Acreditava que um dia daria a Lauren algo bonito, algo construído com anos de trabalho silencioso. Lauren construiu uma vida diferente. Se mudou para Charlotte, trabalhou em marketing, cresceu rápido. Quando me ligou e falou sobre Ryan Caldwell, ouvi a animação na voz dela. O conheci 6 meses depois. Alto, educado, vestido como alguém que nunca se preocupou com contas. Aperto de mão firme. No jantar perguntou sobre a floricultura. Lauren respondeu antes de mim. Minha mãe tem um pequeno negócio floral boutique, ela disse rapidamente. Algo no jeito que disse pareceu cuidadoso, calculado. Ryan sorriu educadamente e a conversa mudou imediatamente para outro assunto. Não pensei mais fundo nisso na época. 1 ano depois, Ryan pediu ela em casamento. Lauren me ligou assim que aconteceu. Estava chorando, rindo, falando rápido demais para eu acompanhar. E quando finalmente pausou tempo suficiente para respirar, disse algo que aqueceu meu peito. Mãe, você faz as flores. Claro, nos meses seguintes comecei a planejar o casamento dela. Uma propriedade com jardim fora de Savannah. Lauren queria peonias brancas, rosas de jardim, eucalipto. Esboçava designs tarde da noite. Encomendava flores dos meus melhores fornecedores. Recusava outros pedidos para me dedicar ao dela. As faturas eram altas, mas não me importava. Essa era minha filha. E então começaram as coisinhas. Lauren não me chamou para escolher o vestido de noiva. Era uma coisa com a mãe de Ryan e as damas de honra, ela disse. Compreensível. Já tinham planejado. Não disse nada. O local do casamento eles visitaram sem mim. A degustação do bolo eu não fui incluída. A lista de convidados sem minha opinião. Mas toda vez que havia alguém para pagar, o telefone tocava. Mãe, o floricultor quer um depósito adicional. Mãe, o locador precisa do pagamento final. Mãe,
A coordenadora diz que precisamos garantir o arco da cerimônia agora. Eu transferia o dinheiro sem hesitar. Na minha cabeça, ainda era meu papel. Num sábado comum, estava sentada no pequeno escritório atrás da loja, revisando os pagamentos. O casamento de Lauren era o maior projeto que já tinha assumido pessoalmente. Então, a pasta Nelson Caldwell Casamento era mais grossa do que qualquer outra coisa na mesa. Abri devagar. Dentro havia semanas de confirmações, fornecedores, custos de entrega, decoração da cerimônia. A maioria dos pagamentos feitos no mesmo dia em que Lauren pedia. Nunca questionei, mas então notei algo que não reconheci. Uma fatura marcada Caldwell Event Holdings. Franzi a testa. Não conhecia essa empresa. Floristas conhecem bem o setor. Essa não me soava familiar. O valor no final apertou meu estômago. $18.750, pago 2 semanas atrás. Meu número de cartão de crédito claramente indicado. Folheei a pasta. Outra fatura, mesma empresa, outra transferência, dessa vez 12 mil. Me recostei na cadeira. A descrição não era arranjos florais. Dizia coordenação de eventos, o que não fazia sentido. Lauren já tinha uma coordenadora de casamento. Olhei o contrato dela, completamente pago semanas antes. Por que havia outra empresa de coordenação envolvida? Liguei para Denise Harper, minha amiga desde o ensino médio. Contadora. Se algo financeiro não fazia sentido, Denise era a primeira que eu ligava. 1 hora depois, estávamos com os papéis espalhados pela bancada de trabalho. Denise examinava as faturas com cuidado. Sua expressão animada foi desaparecendo devagar. Quantas vezes você pagou para essa empresa? Ela perguntou. Contamos juntas. 3 pagamentos, totalizando pouco mais de $41 mil. Denise soltou um assobio baixo. Isso não é coordenação, ela disse. Abriu o laptop, digitou o nome da empresa. Caldwell Event Holdings, LLC, registrada em Charleston. Proprietários, Jason Caldwell, Gregory Caldwell. Pisei. Jason Caldwell? De acordo com isso, disse Denise, apontando para a tela, ele é o irmão mais velho de Ryan. Senti um frio atravessar o peito. Denise clicou mais. Artigos de jornais de negócios em Charleston. Manchetes sobre projetos fracassados, disputas com investidores, perdas financeiras. O nome de Jason aparecia em quase todos. Ele estava com problemas financeiros há anos, Denise disse baixinho. Meu dinheiro, comecei. Denise não respondeu imediatamente, mas a expressão no rosto dela disse o suficiente. Pode não ter ido para o casamento, ela disse baixinho. Olhei para a pilha de faturas na mesa. $41 mil. Dinheiro que eu pensava estar ajudando no casamento da filha. Denise fechou o laptop. Tem mais uma coisa que você precisa ver. Abriu uma fatura e apontou para a linha de assinatura. Autorização digital. Aprovação do cliente. Acima da confirmação de pagamento havia um nome, Lauren Nelson. A sala, de repente, ficou silenciosa. Na manhã seguinte, fui de carro até Charlotte. Não avisei que estava indo. Sabia que se avisasse, ela talvez cancelasse o encontro ou encontrasse um jeito de evitar a conversa. A viagem durou 4 horas. Tempo suficiente
para todos os cenários possíveis. A vi na frente do prédio, carregando uma sacola grande com o vestido de noiva. Saí do carro. Lauren? Ela se virou imediatamente. A expressão mudou de surpresa para confusão. Mãe, o que você está fazendo aqui? Estava por perto, disse com calma. Não era bem verdade, mas eu precisava conversar cara a cara. O apartamento dela era impecável, tudo cuidadosamente organizado, como se esperasse visitantes importantes. Lauren colocou a sacola no sofá. O que está acontecendo? Respirei fundo. Tem algo que preciso te perguntar. O sorriso dela desapareceu levemente. Tirei a pasta de faturas da bolsa e coloquei na mesa de centro. Os olhos de Lauren reconheceram os papéis imediatamente. Você sabe o que é Caldwell Event Holdings? Perguntei. Lauren não respondeu imediatamente. Seus olhos se moviam da pasta para o meu rosto, de volta para a pasta. O silêncio se estendeu tempo suficiente para me dizer tudo o que precisava saber. Finalmente sentou, e quando falou, a voz estava mais baixa do que nunca. Sim, ela disse, eu sei. Me ajuda a entender, eu disse com calma. Lauren esfregava as mãos, olhando para o chão. Não é o que você está pensando. Essa costuma ser a primeira frase que as pessoas dizem quando é exatamente o que estou pensando. Respondi com cuidado. Ela se encolheu. Não queria te machucar, mãe. Me inclinei para a frente. $41 mil foram para a empresa do irmão de Ryan. Os olhos dela se fecharam por um momento. Sim. E você aprovava as transferências? Sim. Minha voz ficou calma, embora meu peito estivesse apertado. Por quê? Lauren se levantou de repente e começou a andar pela sala. É complicado, ela disse. Isso não é uma resposta. Ela parou perto da janela. Olhou para a rua lá embaixo. A família de Ryan não sabe. Franzi a testa. Não sabe o quê? Que você está pagando a maior parte do casamento. A frase caiu como uma pedra. Eles acham que você está pagando o casamento com seu próprio dinheiro? Ela acenou levemente com a cabeça. E o dinheiro que eu mandava? Terminei a frase por ela. Faz parte dessa ilusão. Sim. Me recostei na cadeira. Você mentiu para eles. Outro aceno. E usou meu dinheiro para sustentar essa mentira. Ela olhou para baixo. Sim. Pressionei os dedos nas têmporas. Por quê? Lauren sentou na minha frente, dessa vez muito mais perto. Por causa da família de Ryan, ela disse baixinho. Eles são diferentes, mãe. Se importam com aparência, reputação, de onde as pessoas vêm. Senti um gosto amargo. E o que você lhes disse sobre você mesma? Lauren engoliu em seco. Eles acreditam que meu pai me deixou uma herança financeira. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Você disse a eles que Thomas deixou uma herança? Ela acenou devagar com a cabeça. Não consegui me conter. Ri. Não porque fosse engraçado, mas porque o absurdo da situação me pegou desprevenida. Lauren, eu disse baixinho, seu pai nos deixou uma van, a hipoteca da floricultura e uma pequena apólice de seguro de vida. Eu sei. Então por quê? A voz de Lauren caiu ainda mais.
porque na primeira vez que conheci os pais de Ryan, vi como eles me olhavam. Lembrei do jantar em Charlotte, dos sorrisos educados, das perguntas cuidadosas, do distanciamento sutil. Eles não são maus, ela continuou, mas vivem num mundo onde todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem status, e você achou que não pertencia lá. Ela acenou. Achei que, se soubessem a verdade, me veriam diferente. Então inventou uma história. Sim, respirei fundo. Isso ainda não explica Jason. Lauren passou as mãos pelo cabelo. Essa parte aconteceu depois. Alguns meses atrás, o negócio de Jason entrou em sérios problemas. A mãe de Ryan me procurou. Disse que era só temporário, que Jason precisava só de uma ponte. E ela sabia que eu tinha acesso aos fundos do casamento. E esses fundos vinham de mim. Lauren não respondeu. Lauren, esse é o dinheiro da sua mãe. Mãe, ela me disse, era para ser temporário. Temporário até quando? Ela disse que Jason devolveria tudo quando um projeto fechasse. O que não aconteceu. Não, esfregei a testa. Então você mentiu para a família de Ryan sobre as finanças. Sim, quando o irmão precisou de dinheiro, Patrícia sugeriu usar os fundos do casamento. Aceno, que vinham de mim. Sim. E por que você me disse para não vir ao casamento? Lauren me olhou. Nos olhos dela havia medo, porque se você viesse, a verdade poderia vir à tona. Fiquei sentada com aquilo por um momento. Você não me apagou por vergonha. Me apagou porque sou a única que pode acidentalmente revelar a mentira sobre a qual você construiu todo o seu futuro. Lauren não negou, apenas sussurrou. Eu sabia que você não poderia vir, e isso me doía mais do que consigo dizer. Mas se Ryan descobrir assim, tudo desmorona. Olhei para minha filha, não a executiva de marketing ambiciosa, não a noiva cuidadosamente composta, só meu filho, uma jovem mulher que se perdeu tentando impressionar as pessoas erradas. Lauren, eu disse baixinho, quando você começou a acreditar que a verdade sobre de onde você vem é algo que precisa esconder? Ela não respondeu imediatamente. Então disse devagar. Num sábado, quando visitei os pais de Ryan em Charleston. Eles têm uma propriedade enorme perto do mar. Atracadouros para barcos. Uma casa de hóspedes maior do que a maioria das casas. E quando perguntaram sobre minha família, vi como reagiram. Sorrisos educados. A conversa mudou imediatamente para algo mais impressionante. Meu peito apertou. E você achou que a floricultura não era impressionante o suficiente? Lauren olhou para baixo. Eu sei que é errado, mas na hora, mãe, parece que você não vale. Lauren, você construiu uma carreira com seu próprio esforço. Isso é impressionante. Não é assim no mundo deles. Então, talvez o mundo deles não valha a pena entrar. Lauren soltou um riso baixo e cansado. É fácil dizer quando você não está no meio disso. A olhei com cuidado. Ryan é assim? Ela hesitou. Não, ela disse por fim. Ryan não é. Então, por que construir toda uma mentira em torno dele? Porque a família dele é assim. A resposta veio rápida. Essa era a parte que eu estava começando a suspeitar. Lauren, eu disse, a verdade está te corroendo há meses. Dá para ver. Olheiras mais fundas, tensão nos ombros que não estava lá antes.
Não pensei que fosse crescer tanto, ela sussurrou. Mentiras raramente ficam pequenas. Crescem quando você tenta protegê-las. A voz de Ryan ecoou pelo corredor. Lauren! Todos nos viramos. Ryan estava parado na entrada da sala. Atrás dele, um homem alto com cabelo castanho-areia e expressão nervosa. Jason Caldwell. Ryan estava calmo, mas abaixo dessa calma havia uma borda afiada. Na mão segurava um documento impresso, uma fatura. Eu a reconheci imediatamente. Caldwell Event Holdings. Os olhos de Ryan se moviam entre mim, Lauren e Patrícia. Acabei de ter uma conversa interessante com meu irmão, ele disse. Ninguém falou. Ryan se virou para Jason. Você pode explicar isso? Jason esfregou a nuca desconfortavelmente. Ryan, não é o que parece. Ryan o interrompeu. Então me diz como é. Jason lançou um olhar para Patrícia. Ela ficou em silêncio. A voz de Lauren mal se ouvia. Ryan. Ryan ergueu a fatura. Lauren, por que minha mãe está me dizendo que Margaret pagou a maior parte do casamento? Lauren ficou rígida. E por que Jason acabou de admitir que parte desse dinheiro foi transferido para a empresa dele? A sala ficou completamente silenciosa. Lá fora, os convidados estavam sentando nas cadeiras. Os músicos tocavam suavemente. E no meio da suíte nupcial, a verdade que Lauren tentava esconder por semanas finalmente começou a se desfazer. A voz de Ryan ficou calma. Sabe o que mais me machuca? Lauren mal sussurrava. O quê? Não é o dinheiro. Ela se surpreendeu. Então, o quê? É que você não confiou em mim o suficiente para me dizer a verdade. A voz de Lauren caiu. Eu sei. Ryan continuou. Mas isso não significa que nosso relacionamento acabou. Lauren olhou surpresa. Eu te amo, ele disse. Mas amor não é suficiente para um casamento saudável. Precisamos de tempo para construir confiança. Lauren acenou devagar com a cabeça. Estou disposta a isso. Ryan lançou um olhar para mim. E obrigado, Margaret. Por quê? Por ser honesta quando a situação finalmente veio à tona. Sorri levemente. A verdade sempre aparece. Ryan acenou. Sim, aparece. Lá fora a música parou. Lauren fitava o jardim. As flores ainda estão bonitas, ela sussurrou. Seguiu o olhar dela. Peónias brancas ao longo do corredor. Exatamente como ela sonhava por anos. A beleza não desaparece só porque os planos mudam, eu disse baixinho. Lauren se virou para mim. Mãe, sinto muito. A abracei com cuidado. Eu sei. Nunca mais deveria esconder coisas de você. Não, nem de Ryan. Ryan observava em silêncio enquanto conversávamos. Então disse algo que nos surpreendeu a ambas. Talvez precisasse acontecer exatamente hoje. Lauren franziu levemente a testa. O que você quer dizer? Se tivéssemos passado pela cerimónia com isso escondido, ele disse, a verdade teria aparecido de qualquer jeito e o estrago teria sido maior. Lauren respirou fundo. Então, o que agora? Ryan sorriu levemente. Primeiro dizemos a verdade aos convidados, que o casamento foi adiado. Sim. Depois, descobrimos como é nosso relacionamento quando construído na honestidade
e não na aparência. Lauren olhou pensativa. Acho que conseguiria lidar com isso. Ryan se virou para mim. E Margaret? Sim. Espero que um dia ainda faça as flores quando finalmente nos casarmos. Sorri baixinho. Depende. De quê? Se minha filha aprender a lição. Lauren sorriu através das lágrimas. Acho que já aprendi. Ficamos juntas olhando para o jardim. As cadeiras logo estariam vazias. Os convidados iriam embora. A festa terminaria antes de ter realmente começado. Mas, estranhamente, não senti tristeza. Porque às vezes os momentos mais importantes da vida não são os que correm perfeitamente. São os que nos forçam a olhar a verdade de frente. E dessa verdade pode crescer algo mais forte. Se essa história te tocou, deixa o like. Sério, significa mais para mim do que você imagina. Me conta nos comentários, você acha que Ryan tomou a decisão certa ao adiar o casamento? Porque, sinceramente, acho que sim. Não por vingança, mas porque é a única coisa justa para os dois. E você teria feito o mesmo no lugar dele? Se inscreve no canal se histórias assim sobre família, confiança e segunda chance ressoam com você. Toda semana uma história nova. Leio cada comentário, porque às vezes é suficiente só saber que você não é o único que passou por algo difícil e que do outro lado pode ter algo melhor.